Hoje o papo vai ser sensacional. A gente vai falar aqui um pouco sobre educação de filhos, de pais, de orientação de futuro, orientação de carreira, como que esses jovens podem ser lançados no mercado mais seguros, que vem desde um trabalho lá na base. Meu nome é Maurício Corrêa, sou um empreendedor na missão de ajudar pessoas, na missão de ajudar jovens a terem um futuro produtivo mais coerente. E comigo, a Lina Valéria, uma grandíssima amiga aqui convidada, com muita experiência, muita bagagem sobre o tema, há mais de 10 anos falando sobre esse assunto e que hoje tem um livro super bem reconhecido, super bem recomendado, que inclusive estamos aqui em função desse conteúdo. Então eu queria te agradecer, Lina, por estar aqui, para a gente bater esse papo, fazer essa troca aí que eu acho que vai ser muito legal. Maurício, eu que agradeço por estar aqui, por esse convite, super feliz, batendo esse papo tão importante, que é muito importante para várias pessoas, para os pais, para os jovens, para os empresários. Eu acho que a gente tem uma linha muito, vamos dizer, uma linha contínua aí de trabalho que se conecta muito. Então, prazer estar aqui. Obrigada. Boa, legal. Então acho que a gente pode começar perguntando sobre a obra, sobre a sua trajetória, né? Assim, como que você começou lá atrás, por que que você começou lá atrás para desenvolver todos os seus programas, os seus métodos e embarcou de fato nessa missão aí de olhar, né, com outro olhar sobre esse tema tão relevante atualmente. Sim. Maurício, eu comecei há mais de 20 anos atrás. Eu sou facilitadora líder do Empretec, que é um seminário desenvolvido pela ONU, e ele tem o objetivo de desenvolver o comportamento empreendedor dos adultos. Além disso, eu sou empresária desde os 23 anos. Eu amo esse universo. E aí, eu sou apaixonada por esse tema porque eu vejo o quanto isso gera de resultado na vida das pessoas. Quando você desenvolve, eu estou falando de resultado e de características, então, quando você desenvolve características como comprometimento, autorresponsabilidade, dentre várias outras, não tem como o resultado não ser bom, né? São características importantes para todo mundo. E eu fui vendo resultados tão bons, porém, eu comecei a pensar assim, gente, porque não é fácil para o adulto mudar característica, incorporar novos hábitos, é sempre possível, claro que sim. Mas se são características tão importantes para a vida, por que não começar a desenvolver desde cedo de uma forma leve? Então começou por aí. E aí eu apliquei com os meus filhos, eu fazia isso já, eu nem tinha filho ainda. Depois, quando meus filhos já estavam com 5 para 6 anos, eu comecei a levar de uma forma muito leve, ajustada para a rotina deles. E quando eles já estavam aí o mais velho, que hoje está com 20 anos, o Bernardo, então quando ele estava aí mais ou menos com 13 anos, foi que deu um estalo, assim, 13, 14 anos, porque eu me vi muito tranquila, sabe, assim, eles dando conta, e o dando conta não é perfeição, não é que nunca precisa de ajuda, não é nada disso, mas eles dando conta do que é de responsabilidade deles e o quanto isso é leve para eles. Uhum. E aí foi aí que eu comecei a pegar tudo isso, transformar numa metodologia. Eu testei, eu tinha para mim uma convicção muito grande que os resultados iam ser muito bons, mas eles foram surpreendentes, eles foram incríveis. Testei com muitos pais, aí construí metodologia, curso, palestras, e aí chegou no livro Pais Desnecessários, Filhos Independentes, que o grande objetivo era exatamente chegar a mais pessoas. Então, Essa é a história. resumidamente, essa é a história. Legal, eu acho que, né, dentro do livro conta essa passagem, depois a gente se conhecendo, você implementou em casa, né? Sim, Então tem um case de sucesso dos sim, seus filhos que acho que vale você trazer até da parte da independência deles logo cedo, né? De sim, morar sozinho com 16 anos, foi isso? sim. Então imagina, com 16 anos de idade, 2 moleques foram realmente desafiados a enfrentar uma vida, lógico, com o acompanhamento de vocês, mas assim, de forma totalmente independente, né? Então, Sim. hoje em dia, numa geração de super proteção, que a Uhum. gente tá numa era onde guarda os filhos ali naquela caixinha e se duvidar não quer nem que eles saiam muito do ninho, você foi no caminho oposto, né? Você botou os dois na fogueira e acho que é legal você contar um pouquinho desse exemplo que eu acho que é muito bom. Então, sabe uma coisa que eu acho muito legal? Sempre que eu estou conversando, isso é bom quem está nos ouvindo, sempre que eu estou conversando com o Maurício, porque algumas coisas se conectam muito. Então, eu vou falar dos meus filhos, mas é porque você também teve essa trajetória, Uhum. né? De independência, de buscar. Então, o que eu penso sobre isso, sim, hoje tem uma super proteção. Claro que os pais são muito bem intencionados, né? Mas só que
tem tido sim um exagero e por mais que seja bem intencionado, tem desenvolvido jovens frágeis, jovens com pouca autorresponsabilidade, Inseguros. inseguros. E aí, quando eu falo de independência, os meus filhos foram morar sozinhos, vou falar um pouco sobre isso, mas não é jogar, não é deixar lá. Tem o apoio, tem a presença. Nós somos muito conectados. Só que o que eu mais falo, assim, então o Bernardo foi para Belo Horizonte, foi estudar lá, nós somos de Minas Gerais, e quando ele, com 16 anos, ele foi morar sozinho, ele mudou para lá 15 para 16, aí com 16 foi morar sozinho. Claro que ele se sentiu seguro para isso, né? Então não quer dizer que uma verdade é para todo mundo. Hum, Depois o Rafa veio com 15 anos, hoje moram os dois lá. De verdade, eles têm uma autorresponsabilidade muito grande, assim. Eu não tenho que falar para eles o que eles precisam fazer. Agora, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala dessa independência é isso, porque às vezes as pessoas acham que é com muita dureza. Primeira coisa, não é, é com proximidade, é com leveza, mas é preciso também trazer uma dose de desafio. Os jovens hoje eles estão, no geral, muito entediados. E nada melhor do que um desafio. E você ir colocando isso aos poucos na vida deles, porque, gente, a vida é assim. E quanto mais eles viverem bem nesse ambiente, é melhor, né? Então, essa é uma coisa. E a outra coisa, que assim, é muito importante que os pais escutem, gente, eu acho que um dos maiores presentes que a gente pode dar para os nossos filhos é dar oportunidade para que eles conheçam o seu potencial. E quanto mais eu proteger, eu estou tirando isso deles. E eu não acho isso justo também. Eles uhum, precisam ir sem desafio, sem essas oportunidades, isso não vai acontecer. uhum. Tem que ser provocado, né? Um pouco. Tem que ser provocado, estimulado, claro, acompanhando, apoiando, mas tem que ser. É, eu acho que uma coisa que me chamou a atenção, que o título do seu livro, ele é emblemático, né? Tá escrito assim, pais desnecessários. Então, quando a gente lê um negócio desse, fala, pô, como assim alguém quer dizer que o pai é desnecessário? Mas na sequência, né, filho independente. Então, eu acho que a construção da independência, ela é o quanto antes, né? Assim, o quanto antes é melhor. Sim. E a gente tá numa era dos pais que, né, tiveram uma vida muito sofrida, né? Uhum. Nós ali dos millennials e depois geração Z, e a gente viveu a era dos pais que querem dar tudo que não tiveram para os seus filhos, né? E Sim. que para mim é aí onde mora boa parte do problema do mindset disso, né? Então, assim, é, cara, o que fez talvez os nossos pais chegarem onde chegaram, passa também por terem tido dificuldade, por terem tido desafio. Não quer dizer que é um mar de rosas, né? Tinham muitas coisas do passado que eram muito piores do que as que são agora, e não tem por que a gente repetir isso. Mas a gente acho que refletiu assim completamente 180 graus. A gente foi pro outro lado, sabe? Completamente. Então, quando eu olho criação de filhos independentes, tem sido um grande desafio. Acho que é um grande desafio de todo mundo, porque, por outro lado, o eixo das coisas também mudaram, né? Então, hoje a gente tem uma mãe que tem que sair mais de casa para trabalhar muito mais, também ausente do que no passado, né? Uhum. O eixo do mundo está cobrando muito mais. Cara, o mundo inflacionário, as pessoas têm que trabalhar mais horas, têm que ganhar mais para conseguir sobreviver, né? A gente está literal numa guerra. Então, por outro lado, a gente quer compensar, né? Então, assim, já Sim. que eu não tô ali tão próximo, então eu vou dar aqui a escola, ou eu vou dar aquele hiperacolhimento, vou deixar ele ali. E Vou agradar, dar um presente. isso, vou fazer tudo, e aí quando perde a mão nisso, eu acho que gera um problema. Mas mesmo sem perder a mão, é muito desafiador criar um filho Sim. independente, né? Porque o meio que eles vivem, os amigos, os colegas, enfim, os mais próximos ali, tá tudo um pouco nesse formato, né? Com muita cobertura, né? E eu tenho muita preocupação com isso, assim. Hoje eu digo que é um dilema nosso lá na nossa família. Pô, como que a gente cria um ambiente Uhum. de provocação, só que não eh, não forjando algo que também não é real, né? Então, assim, não dá Sim. pra eu, do dia pra noite, Não. começar a botar nos meus filhos, por exemplo, num cenário que não é o nosso, Sim. né? Então, assim, cara, não dá pra eu falar pra minha filha que você tem que fazer X ou não tem dinheiro pra comprar a bala que ela Uhum. pede, porque não tem
né, assim, não, mas aí um dia até minha filha me corrigiu, né, que eu falei pra ela que eu não tinha o dinheiro pra comprar o negócio que ela queria lá e chegou uma caixa com 2 vinhos ali na minha casa, tipo assim: "Tá, mas pra comprar isso aí que tem?". Então chega um momento que assim, cara, não dá pra forjar, Sim. e pra mim é aí onde tá a dificuldade. Uhum. E eu queria te ouvir, assim, alguns exemplos, assim, né, até do seu método, alguns casos reais, assim, de provocação de independência numa criança, né. Uhum. Acho que seria legal a gente ouvir. Primeira coisa, você falou de vários pontos aí muito importantes. E o primeiro deles, que falando como especialista em comportamento, o que eu vejo muito dos pais, e de novo, eu vou falar e repetir isso várias vezes, são muito bem intencionados, mas a gente tem que entender que você agindo ou não consciente, alguma coisa está sendo desenvolvida neles. Uhum, Então, se eu não estou me programando para o que eu estou desenvolvendo no meu filho, algo está sendo desenvolvido. E muitas vezes o que está sendo é falta de independência, falta de autonomia e falta de autoconfiança. Se a criança ela não tem independência, ou adolescente e autonomia, ela não vai ter autoconfiança. É a mesma coisa um adulto. Você pega um adulto que ele não tem que ele é dependente, ele não tem uma autoconfiança. uhum, Ele vai ter ela baixa. uhum, Então essa é a primeira coisa, é a intenção. A gente entender o seguinte: olha, eu preciso, não é que você vai ficar vigilante 24 horas, a gente também tem que falar de realidade. Mas eu preciso pelo menos estar agindo intencionalmente. O que que é importante que eu esteja desenvolvendo no meu filho? E aí, só fazendo um parêntese que é muito legal, que eu escuto muito, Maurício, às vezes as pessoas falam assim: "Lina, no seu programa, por exemplo, uma das características que desenvolve é a disciplina, mas eu não sou disciplinado, é possível? Como é que eu vou uhum, desenvolver?" Eu falo que eu não questiono o poder do exemplo, não questiono isso. Claro que é extremamente poderoso, mas é possível sim, até porque senão meu método não faria sentido, não teria esse resultado tão bom. O que é importante é você saber qual característica vai fazer mais diferença para ele, como é que eu levo de uma forma leve para o dia a dia dele. uhum, Mas aí voltando para a sua pergunta, que é muito assim essa questão dos pais, dessa dificuldade, né? O que eu acho é que o que eu acredito é que isso precisa primeiro e sendo, você falou muito bem, por partes. E quando a gente fala por partes, assim, tudo bem, tem coisas proporcionais à idade, mas tem, dentro daquela mesma faixa etária, tem crianças ou adolescentes muito independentes, outros pouco, e o pai e a mãe são as pessoas que mais conhecem os seus filhos. Então, a primeira coisa, precisa sentar com eles, precisa conversar. Claro que o tom, gente, muda para uma criança ou para um adolescente, mas a gente tem que ter um cuidado para trazer leveza. A gente tem que mostrar para eles o que é que vai mudar, uma coisa de cada vez, fazer combinados, sabe? Então, por exemplo, quando você fala assim, aliás, antes disso, esse desafio todo dos pais da superproteção, né, de compensação, sim, os pais e mães estão trabalhando muito e muitas vezes querem compensar, mas aí entra de novo a questão da intenção. Eu tenho que pensar o seguinte: eu sei que muitas vezes para mim não está fácil, eu preciso dar atenção para os meus filhos, mas eu tenho que tomar cuidado com essa dose que eu vou compensar, porque senão ela não vai ser positiva para ele. E uhum, eu não posso fazer isso só para me agradar. Eu tenho que pensar o que que eu estou gerando, né? uhum, Então, essa é uma coisa. E a superproteção, na verdade, tem uma coisa que eu até falo lá no livro. Ela começou lá na década de 60, assim, como, quando começou mais violência e os pais começaram a proteger mais, o problema é que isso foi perdendo a mão. Então, se você pensar hoje, Maurício, é difícil você ver crianças brincando sem supervisão. uhum. É, muito real. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser esclarecida também, que eu não estou falando para ninguém colocar os filhos em risco, de jeito nenhum. Uhum, De jeito nenhum. Não é para colocar filho em risco. Mas é pensar o seguinte: olha, qual dentro dessa situação, qual que é o risco? Tem risco? Não, é um risco muito baixo. Ele consegue fazer sozinho? Por que não deixar? Eu posso monitorar, mas eu dar a ele essa oportunidade, sabe? uhum, Não fazer por ele muitas coisas. O que não quer dizer que eu estou deixando ele para lá, mas o que a gente tem que pensar, e a gente até tem conversado sobre isso, é que, gente, várias vezes, quando você está fazendo pelo seu filho, a mensagem que chega para ele inconscientemente é: meu pai está fazendo por mim porque eu não consigo fazer. uhum. Entende? É, isso é forte. Ou seja, eu preciso falar com ele, você consegue, nem que eu esteja aqui para te ajudar. Igual uma criança quando começa a aprender a andar de bicicleta.
Você começa ali empurrando, né, ou naquela de equilíbrio, e vai aos pouquinhos, e é um passo a passo, ela vai se sentindo mais segura, mas ela precisa ir. Então, assim, não sei se eu respondi. Uhum. Nossa, uma super resposta. Tem bastante, até muita resposta para pra minha pergunta. Mas muito bom. Acho que é por aí. Acho que é o desafio que eu sinto de todo mundo, assim, né. E entrando nesse tema da complexidade do assunto, Uhum. o que que são, na tua visão, os efeitos adversos, assim, as consequências, quando não atentado a esse tema de desenvolvimento da independência de uma criança? O que que isso vai trazer ali na Acarretar. frente? Maurício, sua pergunta é muito boa. Eu vou te falar que, assim, a resposta dela muitas vezes para mim é até doída quando eu vejo isso, sabe? Porque quando você não desenvolve isso, quando você não estimula o seu filho, e dentro do ambiente de amor, um dos pilares do meu programa é aumento de conexão entre pais e filhos, porque isso tem se perdido muito. Então, não é com dureza, mas é uma coisa que sem dúvida, quando os filhos começam a entrar ali na faixa de 18, 19, e aí ou, por exemplo, vai para a universidade, ou quer trabalhar, ou não, né, que tem acontecido muito também, é aí que muitas vezes os pais começam a se incomodar. Aqui eu estou generalizando, né, a maioria, mas eles começam a se incomodar assim: "Mas como assim? Eu tenho que falar tudo que esse menino tem que fazer, se eu não falar, ele não faz". E aí tá a resposta para sua pergunta, sabe. Se isso não começar a ser desenvolvido desde cedo, não tem mágica. E o que vai acarretar, e que é o que a gente está vendo muito, da geração aí de adolescentes, de jovens, é que não tem iniciativa, não tem persistência, desistem muito fácil, não tem muito comprometimento, não assumem a responsabilidade, culpam muito as pessoas, sejam os pais, sejam os irmãos, sejam os professores, por resultado que não está bom. Então, o que está desenvolvendo ali, ele vai seguir na vida adulta. Eu vou te contar uma coisa, e também contei isso no livro, porque isso me marcou muito. Teve uma vez que eu estava conversando com uma senhora que eu admiro muito, ela tem uma história de vida extremamente inspiradora. Ela tem por volta aí dos seus 70 e alguma coisa, 70 e poucos anos, e ela tem uma filha de mais ou menos 45 anos. E a gente estava batendo um papo muito agradável, ela contando da vida dela, sabe, assim, eu estava aprendendo muito com ela, gostando de ouvir, ela tem uma energia muito boa, da família, me perguntou, eu contei também. E quando ela me contou dessa filha, que essa filha morava com ela, eu fui e perguntei o que que essa filha fazia, que é uma pergunta natural. Mas eu te confesso, Maurício, que eu arrependi de perguntar, porque o brilho no olho dela sumiu. E ela parou, respirou e falou comigo assim: Lina, ela não faz nada. E eu já tentei de tudo, ela é extremamente inteligente, habilidosa. Eu já falei com ela: monta um negócio, eu te ajudo. E ela olha para mim e fala: mãe, não dá mais, eu não acredito mais em mim. Então, quando você pergunta o preço de não desenvolver isso desde cedo, claro que isso é um extremo, mas tem muita coisa, Tem muito risco. muito risco e outra, gente, é uma coisa que é a forma também como eu enxergo a vida pode ser muito mais interessante, sabe. Então, assim, permita que ele descubra o potencial dele. Vai colocando, porque eles são capazes muito mais do que a gente acha que eles são. Agora, com seu apoio ali, vai aos poucos, um passo de cada vez. Agora, o contrário, e que muitas vezes é por proteção, às vezes é por uma ligação, às vezes os pais não querem ficar distantes, o que vai acontecendo realmente é uma armadilha, que chega lá na frente, a dificuldade é muito maior para mudar isso, e o tamanho da preocupação, ele é muito grande. Boa. Eu acho que como é interessante que essas coisas não mudam, né, então assim, como em qualquer outro aspecto da vida, quanto mais para o fim você deixar de atuar, Sim, mais difícil vai ficar, né, sim. mais tempo se passou e a missão às vezes é até impossível, né. E complementando a tua resposta, aí eu que tô do lado mais de estar no dia a dia de empresas, de contratação, Uhum. e vendo, muito sobre esse tema agora, tá muito quente esse tema no sentido de, eh, empresários rechaçando a geração, que eu não acho que é por aí, acho que tem vários problemas nessa estratégia, que eu sempre faço um paralelo, né, que eu vejo muitos da minha geração
e dos mais velhos, enchia a boca para falar, né, que essa geração, a nova geração, a geração Z, estão vindo tudo assim, então essa geração não quer nada com nada. Uhum. E isso é o que sempre me incomodou profundamente, porque assim, são os mesmos seres humanos que estão nascendo desde que o mundo é mundo. O que muda nessa questão temporal é como eles estão sendo conduzidos. E quem Uhum. conduziu essa geração que a gente está enchendo a boca para falar mal somos nós. Sim, Então, não tem sentido algum, né, você ir lá e falar assim: "Não, quer dizer que esse número de série aqui, humanos de 1990 nascidos, eles vêm com defeito genético", não tem nada disso, né, nasce aquele bichinho ali e num mundo, numa era X, que nessa era X tem comportamento Y, e isso é o que faz toda a diferença, né, na vida ali. Então assim, responsáveis somos nós, que a gente enche a boca para falar da geração. E complementando o que você falou, que a gente estava no tema de efeito colateral, eh, eu acho assim, eu vejo aí o jovem quando já se projeta ali 16, 17, 18 anos que está buscando oportunidade de trabalho, eu sinto um negócio enorme, que é a tal da insegurança. sim. Essa galera tá absurdamente insegura, né, por falta, muitas vezes, desses pilares, desses fundamentos que foram ali na sua educação, na sua infância, na sua pré-adolescência, e eles vão se projetar para o mercado En de forma completamente insegura, e é maluco isso, porque assim, parece uma criança mesmo, você vai pegar às vezes já entrevistei ali uma menor aprendiz, sei lá, de 17 anos, 16 anos, com estágio, ou tá na equipe de alguém lá, um de 18 anos, assim, cara, alguns comportamentos você fala assim, cara, um jardim de infância aqui, chamou atenção uma vez, começou a chorar, né? Pediu pra fazer um negócio, ele ficou um dia no emprego e foi embora. Isso é comum, tá? Extremamente comum. mas olha só, eu tô te interrompendo, mas assim, como é que a coisa é toda, contínua? Primeiro que só, vou chegar nesse assunto, mas só para reforçar uma coisa, a principal função que nós pais temos, essa é a principal função, é preparar os filhos para a vida. Então a gente tem várias atividades que a gente tem que fazer, coisas importantes, mas essa é a nossa principal função. Quando isso não acontece, não vem desenvolvendo desde cedo, era o que eu ia te perguntar exatamente agora. Por quê? Porque esse jovem chega em você. Uhum. Então você tem muita propriedade para falar como é que esse jovem está chegando. É claro que a gente também tem jovens assim sensacionais, né? Mas a gente está falando de um problema que ele está generalizado, que é comportamento. Não é questão técnica, Uhum. é de comportamento. Então, ou seja, esse jovem, essa criança, esse adolescente que não foi desenvolvido essas características, esses comportamentos desde cedo, como é que ele está chegando para você? Boa. Esse é o tema que a gente tava comentando, né? Assim, ele tá chegando extremamente inseguro, então ele tá chegando com muito pouca orientação também sobre o futuro, sobre tudo que há. Tem um complicador enorme no meio que chama a era que nós estamos vivendo, esse mundo novo, né? A gente vem do mundo, nós somos a única geração que viveu o mundo analógico e o digital, né? A gente viveu os dois lados do muro. Essa galera já tá nascendo no mundo totalmente digital. E esse é um mundo bem maluco mesmo, né? Assim, tem muita incerteza, tem muito dinamismo, as coisas estão mudando muito rápido. Só que quem tá no papel de dar orientação, de desenvolver, somos nós pais que a gente viveu um Exata negócio, assim, a gente tem ainda um parâmetro lá do analógico, então fica mais difícil pra gente também acompanhar, né? Então, o que que eu vejo no dia a dia, assim, é uma turma que tá chegando insegura, com muitas fragilidades, então tá confundindo, né, temas do dia a dia que são normais, a gente não tá indo pra um caminho de abuso, né, lógico, tem muitas sim, coisas que o mundo melhorou, né, eu digo assim: "Ah, mas hoje em dia é tudo melhor do que é tudo pior do que era antigamente", né, que fala: "Ah, antigamente que era bom", não, tem coisa que, pelo amor de Deus, né, assim, a consciência no ambiente de trabalho, de abusos, de excessos, isso tá muito mais controlado e tinha que estar mesmo, né, mais equidade, ainda tendo um baita de um desafio, mas tem mais equidade, seja de gênero, de raça, do que for, né, nós temos, uma luta em volta disso, tem muitos temas que estão melhores. Mas, no sentido deles virem e distorcerem essas questões de cobrança no dia a dia, é um dado que esses dias eu peguei e fiquei assustado com a quantidade de burnout, né, ou seja, as pessoas, os jovens que estão surtando no trabalho e pedindo, como é que chama? Licença, né, uhum, licença do trabalho por esse motivo. Está crescendo assim,
passos largos, ano a ano, o que representa justamente isso, essa fragilidade, essa não saber condução, falta de resiliência, né, sobre os temas, acho que são alguns dos aspectos. Mas o tema principal, que é muito da minha missão aqui, eu sinto que o jovem está vindo desinteressado, ele está vindo sem se importar. Parece que foi tirado de fato dele, assim: "Cara, eu tenho que me importar com o futuro, porque o futuro é onde eu vou estar lá daqui a pouco", né. E aí eu acho que é muito dessa dinâmica que a família, os pais ali estão tirando essa preocupação, né. A gente trocou muito o discurso assim: "Cara, só estuda, estuda, só isso que tem que fazer, tô te dando estudo, meu papel é ter condições para te dar um estudo". Isso não é mais a grande definição. Antigamente, quando você tinha, né, os que estudavam e os que não estudavam, automaticamente aquele grupo A tinha muito melhores condições. Agora, estudar é quase como respirar, é o básico. Você tem educação, seja pública, eu não estou entrando na mérito da qualidade, se é boa ou não, mas assim, você tem o mínimo de educação possível, então isso aí já não é mais assim uma entrega. O Uhum, mundo é mais complexo, tem que pegar pela mão, tem que saber olhar carreira, tem que saber olhar futuro, tem que saber olhar as oportunidades, o que que tem a ver, com o teu perfil, tem que ser provocado, é isso que eu sinto, sabe. O jovem tá uhum. vindo assim: "Aí vamos trabalhar com não sei, por que que você tá aqui?". "Ah, meu emprego, pegar um emprego". Antes, a gente: "Por que que eu vou trabalhar?". "Cara, porque eu preciso trabalhar, isso aqui é a minha vida". Eu ia pra uma entrevista de emprego Eu achando que era quero ser independente. eu quero ser independente, eu quero é Uhum. uma guerra. O jovem até a independência ele não quer mais tanto, tanto é que a gente tem cada vez mais jovens indo dos 30, dos 40, morando com os pais e achando que tá tudo bem, Sim. né, mas na prática não tá. Esse cara não tem condições de ser independente, entendeu? Maurício, mas olha uma coisa, você falou tanta coisa importante. Se a gente pensar, você está falando então que você recebe, é claro, isso mesmo, Hum, jovens frágeis, sem resiliência. Como eles não vão ser frágeis ou sem resiliência com essa superproteção? Não tem jeito, é o resultado. Olha só, e aí, é até uma hora da gente aproveitar um recado assim forte assim para os pais, que isso mostra que muitas vezes o que eles acham que está facilitando, eles estão dificultando a vida deles. Porque chega nessa hora frágil, sem resiliência, não lida bem com frustração, é o que você acabou de falar, chama atenção, algo que tem que melhorar, desmorona na sua frente. Mas os pais não estão permitindo que os filhos lidem com frustração. Eles querem que os filhos estejam felizes 100% do uhum, tempo. uhum, E isso não é real. Agora, se o meu filho está frustrado, se ele não está bem, quer dizer que eu vou estar feliz por isso? É claro que não, nenhum pai tá. Eu tô ali junto com ele, eu tô apoiando, mas eu tenho que permitir que ele saia dessa situação com meu apoio. Porque isso vai tornar ele cada vez mais seguro, mais autoconfiante. E quando você fala dessa questão do se importar, que eu acho muito interessante isso, Maurício, pensa comigo, eu acho que faz muito sentido. Você falou, os jovens hoje é só estudar, né? Então, quando é o estudo e só estudar para uma prova, estudar a prova, eles estão entediados. Qual que é o interesse dessa geração? Qual que é o desafio? Gente, desafio é vida. Eu falo isso muito, mas para mim é. Então, assim, qual que é o desafio que eles têm? Eles não têm, eles não são desafiados. Então, eles não estão se importando mesmo. E uma coisa que é interessante a gente falar, que isso não tem classe social, é em todas as classes sociais. Maurício, eu já conversei com pais, assim, de uma classe social baixa, muito trabalhadores, um mérito muito grande, e que, assim, estão ali trabalhando muito, e de falar, minha filha de 22 anos está em casa assistindo televisão. Então, a questão é exatamente a gente entender essa mudança de chave, eu acho que a coisa é essa, assim, nós pais precisamos virar uma chave para entender que desafiar, colocar responsabilidades para os nossos filhos, isso não é ruim, isso é bom. A questão é a dose também. uhum, Não é eu achar que meu filho vai fazer tudo da noite para o dia, sozinho, aí não vai dar certo, vai gerar ansiedade nele, o resultado não vai ser bom. uhum, Tem um método para isso. Está no claro. livro, está na imersão, nos meus programas, mas é fazer isso com calma, mas fazer junto com ele. Gente, isso é sensacional. Eu olho assim para os meus filhos, eu não sou de ficar falando muito sobre eles, eu não gosto de colocar eles como exemplos,
Mas eu olho para eles, eles têm muita responsabilidade, hoje eles estão com 20 e 16 anos, o mais velho, o Bernardo, está na faculdade, o Rafa está estudando numa escola de educação empreendedora, de 16, e eles são muito responsáveis, eles são disciplinados, comprometidos. E o quanto isso é libertador, o quanto a vida deles é leve. Sabe uma coisa que eu acho legal da gente pontuar, e eu acho que você, eu acho, não, eu tenho certeza que você também vai contribuir com isso. Às vezes, se tem alguém nos assistindo e pensando assim, gente, mas a vida é muito mais dura, porque esse jovem com 20, com 16, com responsabilidade, olha só, vamos pegar 2 jovens de 16 anos. Então você imagina um que ele assume suas responsabilidades, que ele se compromete, que ele é disciplinado, ele tem proatividade. Com isso tudo, ele vai ter mais autonomia e ele vai confiar mais nele, certo? E se ele tem, gente, isso não quer dizer que ele é perfeito, de novo, não é nada disso. Mas ele tem essas características mais desenvolvidas. Ou seja, se ele tem isso, não vai precisar de alguém estar falando ele todo dia o que ele tem que fazer. Então ele sabe, ele acredita mais nele. O estresse em casa é muito menor, certo? Agora vamos pegar o outro jovem que ele não tem essas características bem desenvolvidas e que é muito comum. Ele culpa os pais, ele culpa os irmãos, ele culpa os professores pelo que não deu certo. Ele não se compromete com o que é de responsabilidade dele, ele não tem disciplina, ou seja, deixa tudo para a última hora, ele não faz quando está com vontade de fazer. Com isso, ele não vai ter autonomia e ele não vai ser autoconfiante. Ou seja, qual que é o ambiente que ele vai ter? É os pais todo dia falando as mesmas coisas, os pais cada vez mais exaustos, o ambiente cada vez mais estressante. A vida de qual deles que é mais leve? Né? Inquestionável, né? Inquestionável. Então, assim, eu falo, vamos virar essa chave e fazer aos poucos, sabe? Mas entender que e não é tão difícil assim. Se você fizer de uma maneira estruturada, por partes, olhando para o seu filho, não compare ele com ninguém. E assim, uma coisa de cada vez, não é chegar e achar que vai mudar Sim. tudo da noite para o dia. O que que eu posso ajudar? Que ele possa fazer melhor, começar a fazer sozinho, aos poucos, e aí a transformação começa a acontecer. E aí, só para finalizar essa parte, um dado, um fato importante é que crianças e adolescentes, eles mudam comportamento muito mais rápido que os adultos. Então, quando a gente ajusta essa A condução, reação é a resposta é rápida. bem rápida. Então, Lina, a gente já falou aqui, conversa pouco, né? Antes de Ou falar. É o tema, eu acho que é tão bom e tão urgente, ao mesmo tempo tão necessário. é. Então a gente tá lá, né? Vida real. Pais com seus filhos em casa, cheio de dúvida, e Uhum. já notando que perdeu a mão em alguma dose tentando resolver. Falo por mim, várias vezes assim, a gente em casa lá, meu Deus, o que que a gente fez que agora tá desandando aqui? O que que a gente faz pra atuar? Sendo super objetivo, assim, como começar a dar esse reset, assim, Hum. na sua metodologia diária, né, dentro de casa, para começar a tentar corrigir a rota, né. Dicas práticas, assim, para os pais aí que estão nos ouvindo e que pode servir essa informação. Quais dicas você daria para realmente começar a mão na massa? Maurício, é uma ótima pergunta. O primeiro passo, eu acredito que é os pais precisam conhecer melhor os seus filhos. Ele precisa ter a consciência qual é a característica ou quais são mais importantes de serem trabalhadas nesse momento. Esse é o primeiro passo, porque senão vai também sair dando tiro no escuro, né? Não é isso. O pai também tem que se preparar para isso. O pai, quando eu falo pai, o pai e a mãe tem que se preparar para isso. E aí, até uma dica é o seguinte: eu tenho no meu site, linavaleria.com.br, tem um diagnóstico que eu construí que eu inclusive falo muito isso para os pais, assim, é gratuito, é um presente e é um primeiro passo. É exatamente assim, você vai preencher ali rapidamente esse diagnóstico. É só marcar as opções, você não gasta nem 5 minutos. E você vai responder como seu filho age no dia a dia. E você vai ter uma resposta, você vai receber um gráfico de em relação a essas 6 características que eu falei, que são as do meu programa, que é autorresponsabilidade, comprometimento, disciplina, proatividade, autonomia e autoconfiança. Ele vai receber um gráfico para ele entender como é que o filho dele está no dia a dia em relação a essas características. Por que que isso é o primeiro passo? Porque tanto para nós adultos, quanto para os jovens, para os adolescentes, para eu mudar, eu preciso saber o que que eu preciso mudar, certo? Então esse é o primeiro passo.
Não, ok, o que eu tô vendo aqui é que meu filho não é disciplinado. Então eu preciso melhorar a disciplina dele. Como é que eu vou fazer? A primeira coisa eu preciso pensar, qual que é a rotina dele? Porque eu preciso levar isso para a rotina, certo? Qual que é a rotina dele? Mas eu preciso sentar com meu filho. Gente, qualquer mudança que for fazer, não faça da noite pro dia sem conversar, porque ele não vai entender. Tudo está na sua cabeça por enquanto, não está na dele. Então, de repente, meu pai e minha mãe mudaram da noite pro dia sem falar, na cabeça dele vai, que eles estão bravos comigo? O que que eu fiz, né? Uhum. Então, não. Sentar, conversar, explicar e, inclusive, construir com ele, sabe? Formas assim, como é que a gente pode fazer? Você tem um dever de casa todo dia, que horas que você vai fazer? Vamos fazer um combinado? Sabe? Porque eles conseguem. Então, essa forma de combinar junto, não é estabelecer. Quando você estabelece, não é combinado. Então, você levar isso para o dia a dia e aí você vai monitorar. Aí tem toda essa metodologia lá no programa também, no livro, e você vai monitorar. A resposta, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Então, é levar para o dia a dia. Você tem ali já uma resposta, um parâmetro, como é que ele está nessas características. E uma coisa importante, eu já falei e vou repetir: não existe perfeição. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Todos. Eles também. Agora, eles estão numa fase que a gente pode ajudar, que algumas características são fundamentais. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente falou disso nesse podcast todo, eu falo que característica empreendedora, que não tem nada a ver com ser empresário, né? Como você se coloca diante da vida, característica empreendedora é performance. E quando a gente fala performance, ela não serve só para adulto. Então, é a criança ter um resultado melhor, ter essa leveza que a gente acabou de dar um exemplo de um jovem que tem para o que não tem, do adolescente também, ele crescer com isso. Então, o primeiro passo é esse. Mas e os jovens? Aquele jovem que está precisando de direção, que está inseguro, que está perdido. O que que você tem para falar para esse jovem? O que que ele deve começar a fazer? Boa, essa é a pergunta complexa, né, da minha parte. Cara, o que que eu noto assim, a primeira coisa é o jovem, não ir no modo automático, tá? O que eu tô vendo é aquela coisa de que vem da instrução de casa, estuda e depois trabalha, super amplo, né? Estuda e depois arruma um trabalho. E é lógico que, simplesmente ter uma atividade por a ficar em casa no celular, né, você tem a qualquer atividade que eu acho que o trabalho e o ofício ele acaba sempre ensinando a gente se relacionar, passar por um desafio e etcétera. Mas, o que eu diria para esse ali que tá dos 16 anos, principalmente, antes, né, de chegar aos 18, começar agora a se preocupar de fato, a se importar com o que vai querer fazer, né. Não deixar para depois, porque passa muito rápido, né. E quando eu digo se importar com o que ele vai buscar ser, não é necessariamente achar a resposta e já começar na sua carreira que você Uhum, sonhou, isso é a exceção da exceção. Mas quando você se põe num estado de se importar, assim, cara, eu tenho que achar, eu tenho que buscar essa resposta, eu acho que você já sai na frente daquele que simplesmente deixa a vida me levar. Eu não acredito no deixa a vida me levar, a vida sim. leva eu pro jovem, porque, cara, ele vai parar em qualquer lugar, né? Quem não tem ali um objetivo claro, qualquer caminho, né, serve. Então, eu acho que, começar a se importar é um dos grandes temas. E hoje a gente tem a facilidade, né, da internet, da inteligência artificial, de pesquisas. Tem um negócio assim, cara, que é muito maluco, que é aberto, eu falo para um monte de gente que, assim, não sabe, né, porque uma das coisas também que eu acho que é um erro, é o jovem sair da escola e já assim: "Eu vou fazer a faculdade e tal". Aí: "Tá, mas tu já tá decidido assim?". "Não, porque eu tenho que sair da escola, eu tenho que fazer a faculdade". Pô, ótimo para aqueles que já estão com alguma orientação ali, vão Uhum, buscar uma faculdade, já tá, certo, não dá para dizer porque nada é certo nessa idade, mas já tá com uma tendência, né, beleza. Mas eu vejo muita gente que não tem tendência nenhuma e tá saindo fazendo o que dá, né, para aqueles que querem uma cadeira mais acadêmica. E aí eu sempre questiono se é o momento, né. Será que não tem um caminho de você testar alguma oportunidade, testar algum desafio, seja se é empreender ou não, ou até mesmo um trabalho, antes de dar esse passo, né. Então, acho que se questionar sobre isso, o que eu estava falando ali, cara, os dados sobre ingressantes em cursos de ensino superior, quantidade de gente que ingressa por curso
E a quantidade de gente que abandona os cursos são dados públicos, está no BI do governo. Você acessa aí, você vê a quantidade de pessoas que entraram no curso de direito nesse ano, a quantidade de pessoas que desistiram. A primeira coisa, você está querendo um ofício, uma carreira, dá uma olhada lá, né? Esses dias eu descobri uma carreira lá que eu nem sabia que tinha tanta gente que entrava. Se eu não me engano, é psicologia ou pedagogia, uma dos dois. É a top um. E mais de 50% sai no segundo ano. Então, assim, quanto que paga, né? Conectar um pouco, assim, pô, eu quero trabalhar com essa área que eu acho legal. Geralmente a pessoa fala isso, né? A primeira decisão é porque acha legal. Assim, eu acho legal isso aí. Tá, mas não é só legal. É legal paga quanto? Como é que é o tipo de vida de quem trabalha nisso? O que que é a carreira de quem trabalha nisso? Qual o tamanho da carreira? Para onde eu posso ser levado se eu entrar aí? Essas perguntas nunca são respondidas. Só vem na primeira, porque é legal, porque eu vi não sei quem, porque eu vi um vídeo. Cara, pesquisa um pouco, né? E aí aquela coisa, é que entra no outro ponto, né? Outra dica. Cara, cuida com a distração do celular. Esse é o grande, pode ser o grande aliado ou o grande vilão que vai corroer as poucas chances que, infelizmente, aqui no Brasil são dadas de um futuro promissor, porque é muito fácil você gastar 6 horas do seu dia aqui, 8 horas. Tem jovem que eu falo, às vezes, que, cara, gasta 9, pega o celular, assim, 9 horas no telefone, dentro do dia, de conexão, assim, simultânea. Então, assim, isso aqui corrói a vida. Ah, mas é ruim, não dá. Não, a era que a gente vive não tem como fugir. Só que canaliza para o que você vai usar, entendeu? Gasta tempo, gasta energia para você começar, seja qual for o seu objetivo, em como que a tecnologia, como que curso, como que informação de inteligência artificial vai te apoiar para você conseguir o seu primeiro emprego. Cara, entrevista de emprego tá um negócio assustador. Assim, eu nunca tive tanto jovem em entrevista de emprego que o primeiro ano, o primeiro trabalho dele vai começar com os 24 anos de idade. A segunda coisa, aí o que eu pergunto é se ele é filho do Elon Musk. Assim, cara, 24 anos de idade, Sim, teu primeiro primeiro trabalho, emprego. é sério? E aí vai falar, ah, mas não tem oportunidade. Cara, tem. Mas você sabe que eu ia emendar essa pergunta. Você está falando aí e, assim, recados importantíssimos para os jovens. Jovem que estiver nos assistindo, prestem atenção, pais, coloquem os jovens para ouvir. Mas quando você fala de aproveitar a oportunidade, como é que a gente fecha a equação desses jovens que precisam de oportunidade e toda hora que a gente escuta empresário falar que não está dando mais oportunidade para essa geração? É um bom dilema, né? Eu acho que nós, empresários, empreendedores, a gente tem um papel muito importante nesse momento, né? E eu vejo alguns que deveriam inspirar, Hum. retalhar essa geração, seja pelo quais forem os motivos, e muitos deles eu acho que até legítimos. Só que, cara, a gente tem que inspirar. Eu sempre penso assim, quem tá assistindo, tá vendo, né, uma rede social hoje, muito facilmente vai se deparar com algum conteúdo de algum empresário de sucesso, etc. E à medida que esse cara, que já não tá ali com muita orientação de berço, eh, for impactado por um conteúdo agressivo, só para chamar atenção, porque esses caras usam dessa estratégia para chamar atenção, né? Não contrato gordo, não contrato não sei o quê, é tudo para gerar buzz e aquilo ali virar holofote. Só que na prática, o que está criando é uma geração de gente que está enxergando o empresário como um vilão cada vez mais, né? E ainda mais no mundo que a gente está buscando mais inclusão, está buscando mais um olhar de consciência, né, sobre esses temas. Então, esse caminho eu acho muito ruim quando eu escuto um empresário, né, dizendo que não quer contratar um jovem, não contrata. Esses dias eu vi um cara falando, não contrata com menos de 30 anos. Por que, que não contrata com menos de 30 anos? Porque, de fato, a mentalidade do jovem, do geração Z, o Comportamento, né? comportamento está diferente, de fato está diferente. Só que se a gente, como empresário, que tem o papel de oportunizar futuro para esses caras, virar as costas para essa galera, o meu cara de 30, 40, 50, ele vai acabar. É. Daqui a pouco ele acaba. E esse lote que tá vindo? Né? A gente tem um papel ali sim. Não é de passar a mão na cabeça, não é sobre, ai, não, vamos facilitar porque ele é diferente. Não é. Mas é sobre transformar. É claro que o jovem tem que querer, O né, jovem tem que Mauri querer, lógico. Não tô dizendo aqui, cara, tem aquele cara totalmente desinteressado, totalmente. Esse daí vai se dar mal, independente do que ele for fazer. E eu acho que a Uhum, vida ou vai ensinar, ou ele vai para um caminho muito ruim.
mas assim, tem um pedaço ali que dá para transformar, sabe, que dá para Sim. pegar e aí a empresa, né, a área ou o gestor ou o líder tem que estar com essa certa disposição para ajustar o que é ruim, que de Uhum. fato esses comportamentos incomodam muito, então essa coisa página um, né, não faz nada na página 2, dificuldade com comprometimento, fica brabo se toma uma puxada de orelha, já tem que se desenvolver isso, mas pegar a parte boa, né, porque a parte boa dessa galera é que quando pela minha experiência, quando eles estão afins, são bem orientados, eles são muito mais rápidos do que nós. Sim, São muito mais aderentes às novas sim. tecnologias, assim, anos-luz, tá. Quando eles querem pegar para se desenvolver, para aprender, entender a oportunidade, eles voam, né. Agora o jogo mudou, só que é a geração, cara, quem quer queira não quer. É a geração nova, quer que você queira ou não queira, porque é questão de pirâmide demográfica, entendeu. Uhum. Essa galera, a gente está envelhecendo, a força de trabalho nova são os que nasceram lá atrás e agora estão aí nos seus 18, 16, 20 anos de idade. Essa é a maior densidade que a gente tem hoje, populacional, ali na força de trabalho, e essa galera tem que ser desenvolvida. Se a gente não desenvolver essa galera, e aí é um trabalho em casa, trabalho escolar, um trabalho do mercado, Uhum. o que que vai virar, né? O problema vai voltar pra gente. Então eu acho que é isso, acho que o recado que eu teria pra dar é esse. Muito bom, muito verdadeiro, muito rico. E assim, eu não sei se você concorda, eu acredito que sim. Eu acho que pensando para esse jovem que está nos ouvindo, que ele também pode estar pensando como é que qual que é o primeiro passo. Eu acredito, claro, que dentro da minha linha, né, de comportamento empreendedor, para mim o primeiro passo é que ele assuma as rédeas. O que assumir as rédeas é: não vou culpar meu pai e minha mãe pelo que eles não fizeram, não vou culpar o mundo pelo que não dá certo. Espera aí, o que eu vou fazer? Mesmo que ele não saiba o que ele vai fazer. Mas eu acho que o primeiro passo é que ele assuma essa Uhum. autorresponsabilidade. O que que você acha? Total, acho que puxar pra si, assim, essa maturidade fala muito com a minha história, Uhum. né? Eu puxei pra mim, assim, a responsabilidade desde os 14 anos de idade. Sim. Então, 14 anos de idade eu já estava buscando o que vender, o que fazer, como é que eu ganhava meu dinheiro, como é que eu me sustentava, como é que eu não dependia de ninguém. Assim, cara, não foi nem assim meus pais que sentaram comigo, foi uma coisa meio natural. Uhum. Acho que eu peguei pelo exemplo, porque eles estavam sempre correndo atrás, né, da máquina ali para tentar fazer. Não eram muito controladores, Não, era super, não tinha deixava a gente super super livre, proteção. assim, tinham muito cuidado, Sim, né, mas não tinha esse hipercontrole. Então assim, puxar a responsabilidade para si, acho que concordo 200%, assim, é um dos primeiros passos que tem que ser dado. Depois os próximos passos, ter coerência nas escolhas, como eu falei. sim, Cara, dá uma estudada, te informa, tem muita informação hoje. Eu vejo assim, ó, e aí os pais podem ajudar um pouco nisso, sabe. Assim, pô, o jovem tem: "Ah, eu gostaria de ser isso, né, eu acho muito legal essa profissão". Cara, pega pela mão e vai atrás disso. uhum, Duvido que você não conheça alguém que trabalhe com aquilo pra cara, as pessoas ajudam. Você manda uma mensagem no Instagram, manda uma mensagem no WhatsApp, consegue cara, bate um papo meia hora, dá um pouco do contexto de como é. Quanto tempo levou pra chegar até aí? O que que são as partes ruins da profissão? Ninguém sim, faz isso. Ninguém faz isso. Assim, eu adoraria receber ligação de gente aqui: "Cara, como é que é esse negócio aí de empreender e cedo, que nem tu fez?" São raros as pessoas que tiram a bunda da cadeira e vão sim, atrás. Eu acho que essa iniciativa pode ser fomentada dentro de casa, lá cedo já começa. sim, Cara, e aí? Não é assim, vai vendo. Não, que momento tu vai começar a te provocar para ter essas respostas e ir atrás, né? Um exemplo bobo, mas se eu não tivesse ido atrás da gente começar a conversar, sim. talvez a gente não estaria, Não né? teria se Não teria encontrado. se encontrado. Então, assim, a gente tem que ser incomodado sempre, sabe? Uhum. Então, eu acho que Desafiado, né. desafiado, sabe. É. E entender principalmente, aí falando de Brasil, tá, as nossas chances aqui são muito baixas. A gente é um país muito pobre, que gera muito pouca renda. Você tá falando aí de mais de 70% da população que a renda familiar é R$ 3.000. Então a gente é um país muito pobre. Então, aqui ainda se faz mais necessário correr. Assim, parece, vai gerar uma ansiedade, Se a movimentar. geração já vai estar ansiosa, fala assim: "Meu amigo, é melhor que você lide com a ansiedade agora, que você ainda é jovem, que você ainda tem mais chance para errar, que você tem mais físico para lidar com isso, do que você deixar a vida passar e ter que lidar com isso lá aos 40 anos".
e aí você ficou para trás, você não se acertou na vida profissional, você ganha pouco, você quer e o mundo inflacionando um monte, porque antigamente, eu falo pelo meu pai era um auxiliar de fábrica lá, ele conseguiu comprar terreno, conseguiu construir casa, conseguiu ter carro, sendo o nível mais baixo do peão lá, né. Hoje, esse cara não vive numa cidade que nem São Paulo, não mora, não existe. Ele tem que assim, ele sobrevive, né. Então o jogo mudou, ficou mais difícil, mas por outro lado tem mais ferramenta, entendeu? Sim. Então, só que tem que saber usar, tem que saber jogar o jogo, mas essa preocupação, assim, com entender esses dados, né? Assim, cara, quais são as minhas chances? Quais são as minhas chances de sair do padrão, né? Você já sabe, eu tô falando aqui, 70% vive muito mal, Uhum. por quanto ganha. Mais uns 20% vive um pouquinho melhor, que também é bem ruim. Então, assim, realmente, você ter no Brasil hoje uma boa condição de vida, e aí, consequentemente, ter sido bem-sucedido nas suas escolhas pregressas de profissão, de carreira, você tem que estar dentro do grupo dos 5%, entendeu? Como é que você vai para o grupo dos 5%? É. Por que tá lá, né? Não é sobre dinheiro apenas, é por que tá lá. Porque se perguntar para qualquer um desses que está em dúvida sobre o que quer fazer ou não, se você for só para o lado da conta, todo mundo vai fazer a conta de, mas eu queria estar nessa situação aqui, né? Beleza, já é um começo. Esse, inclusive, é um grande começo que eu gosto de dizer. Se você não tem orientação nenhuma, não sabe a profissão, não sabe a carreira, não tem faro nenhum sobre o que você quer ser, então bota todas essas dúvidas numa caixinha, vai para calculadora, faz um cálculo de quanto é um aluguel no bairro que você mora, quanto que é para ter um carro, ou quanto que é para andar de Uber, quanto que é para se divertir minimamente, quanto é para você se alimentar, faz conta e vê ali o tamanho da conta que vai dar. Já é um ponto de partida. Você já tem que saber que carreira tem a maior velocidade e a maior capacidade de te entregar isso. Porque se você não sabe nada, essa é uma orientação, que ela parte de algo, né? Mas o Uhum. que eu mais vejo é o jovem que nem isso faz. Se der alguma coisa, se eu ganhar alguma coisa, tá bom, porque eu fico aqui morando com a minha avó, com meu pai pro resto da vida, e aí fica aquela coisa assim sem vida, né? Mas essa conta vai chegar. Chega. Lá na frente vai chegar. E ela é alta. E é alta demais, porque daí, cara, você tá fora do game. Tá fora E do o game. tempo não volta atrás. E se o tempo não voltar atrás, né? Agora, Maurício, eu acho que tem um tema que você está falando aí, com essa construção toda tão importante para o jovem. Agora, eu acho que tem um tema que ele se conecta, e eu conheço a sua história e gosto muito. Eu sempre te falo que os pais e os jovens precisam ouvir, porque hoje tá cheio de guru na internet, né? Nossa, Assim, o que me preocupa disso é que, assim, gente, muitos jovens, eles acham que vão enriquecer da noite para o dia, porque é o que está sendo pregado ali. E aí, quando eu vejo a sua história, que virou um grande empresário, mas que tem uma história de persistência e resiliência muito grande, eles precisam ver isso, sabe? Você concorda? Porque tem essa. totalmente. Lembra que eu falei do vilão, né? Então, assim, telefone, aplicativos, pra mim é um grande vilão. Hum. Um cara que corrói boa parte da sua capacidade de prosperar futuramente, porque é muito legal isso aqui é muito legal. Olha o joguinho que tem aqui dentro, cara. Agora tem ainda bet, aplicativo de relacionamento, é tudo, né. Então, assim, antigamente não tinha isso aqui, eu tinha o joguinho da cobrinha no celular ali, era chato, usava o telefone pra ligar. Agora é muito legal. É, Isso aqui eu chamo do circo do Soleil e das distrações, né. Então, se você quiser deixar sua vida aqui, você deixa literalmente, você fica aqui dentro e fica ali. Tem alguns canais de streaming ainda, esse dia eu estava vendo, que você fica olhando a vida da pessoa, assim, fica o dia inteiro, tipo um Big Brother, assim, fica olhando uma pessoa num lugar do planeta, fazendo alguma coisa, e você fica ali. E tem gente que fica 2, 3, 4, 5 horas assistindo uma pessoa aleatória comer. Cara, é surreal. Enfim, então aqui primeiro grande vilão. Segundo vilão que você acabou de tocar, os gurus de internet. Cara, isso me irrita profundamente. Assim, porque do dia pra noite, esses caras passam a convencer todo mundo, um jovem de 16 anos, a uma pessoa de 80 anos, que ela pode ser infoprodutora, que ela tem um conteúdo de marketing, ela pode ensinar marketing digital, ela pode virar um coach de alguma coisa, ela pode tudo, pode virar um mentor, enriquecer da noite e pro que dia. todos esses produtos, a entrega no fim é você vai ter X dígitos, você vai É, tirar foto em sim. cima, que nem eu aqui, que tô te vendendo esse curso, tô te vendendo a ideia de que você vai estar sentado no capô de uma Lamborghini contando seu dinheiro. E é assustadora a quantidade de gente que se ilude com isso. Por que que se ilude? Porque vai olhar para o mercado
vê o quão difícil que é o Everest você, né, ter que fazer o caminho tradicional, que é trabalhar duro, Uhum. e aí vem uma promessa muito mais legal e muito mais rápida, entendeu? Que você vai aprender X, PTO e, meu, vai virar o cara. Como assim? Alguém para ensinar alguma coisa tem que ter uma bagagem. Sim, Antigamente tinha que ter aquilo, né? Ser pós-graduado, ser doutor, Harvard, ter 35 certificações para poder você dizer que talvez você ensinar alguma coisa. Agora você faz um curso de R$ 99, aprende como fazer cursos para outras pessoas, é quase uma sim. pirâmide, né? Eu chamo de pirâmide de conteúdo. E, cara, tem gente botando, assim, assustadoramente as suas expectativas nisso e exigindo tempo, que eu acho que até a carreira do infoprodutor, ela existe. É a Uhum. carreira de vender conteúdo coerente, ela existe, mas não é para todo mundo, Sim. entendeu? Então, assim, tem quem consome, tem quem tem E o que é capacidade de vendido é consumir, que é para todo o que é mundo. vendido é para todo mundo. Assim, você pode, assim, aí pega aquele jovem, assim, cara, o jovem não sabe nem falar. Ele é aquele cara totalmente enrustido no sentido de, de se expressar, né? Ele tem essa questão toda contida, tem uma expressão de vocabulário horrível e o cara tá fazendo um curso para virar um mentor de marketing digital. A gente tá nessa era, entendeu? Então, sim, eu acho que os gurus hoje, eles, cara, eles vendem um sonho que leva muita gente para lá e o maior efeito colateral, além da frustração, é você ter uma geração que acha que o resultado tem que ser rápido, né. Então, assim, Que porque é aquele cara tá mágico, lá, né. eu rolei o feed e já tá o cara lá que saiu do zero, aí todo mundo bota, né: "A primeira vez que eu fiz o meu curso, tá lá numa salinha feia e agora eu tô aqui andando de jatinho". Cara, esse cara deve ter acertado parte do que ele fez ali pra estar nesse ponto, mas é um em 50 milhões, entendeu. Maurício, agora eu vou abrir um parênteses para te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava conduzindo uma palestra e foi um profissional muito bom, contratei para me filmar, e ele falou comigo no final, né, a gente conversando e ele me contando do trabalho dele, e ele falou assim: "Lina, tem um público", isso me impressionou na época, "tem um público que eu parei de trabalhar. Eu senti que não era para mim, por quê? Porque às vezes a pessoa me chamava, eu gravava ali todo um roteiro, numa casa monumental, com um carro tal, que é pra pôr na internet. E aí na hora que acabava, eu tô achando que aquilo ali era da pessoa, na hora que acabava a filmagem ele falava assim: "Espera aí que eu tenho que devolver a chave da casa. Agora eu vou devolver a chave do carro". Maurício, isso me impressionou, Né, esse é o mundo e isso me as impressionou. a das aparências. E aí fica um alerta ainda maior para os jovens, ou seja, gente, a rede social é recorte, né, É isso, é recorte. é isso. E é muito manipulável, né. Mas me fala uma coisa, e para esse jovem, para ele conseguir um novo emprego, para ele se dar bem numa entrevista, para ele começar esse movimento, o que que você dá de sugestão para ele? Nossa, bom demais. Primeira coisa, não leva pai, Nossa. não leva pai numa entrevista de emprego, tá? Hoje, se eu não me engano, tá de 20 a 30% dos jovens estão sendo acompanhados pelos pais na primeira entrevista de emprego. E aí esse recado é para os jovens e para os E para os pais. pais. Então, assim, pelo amor de Deus, É. não faça isso. Porque, cara, na boa, é teu emprego, é tua oportunidade, se vira, se frustra, depois chora em casa, vai, ficou transtornado com uma entrevista de emprego. Não leva seus pais. Acho que a primeira coisa que é um negócio que é uma aberração, tá? É o Sinceramente. primeiro passo para perder a Primeiro vaga. passo perder a vaga. Entrou acompanhado dos pais, eu já vou inventar alguma coisa, cara, pelo amor de Deus, entendeu? Assim, você não tem condição, com 16 anos de idade que seja, você vai buscar uma vaga de estágio nessa no período mais júnior, né, mais inicial da sua carreira, cara, nem vai então, se prepare mais, pega mais um ano, e aí não vá com os pais. Eh, Segunda coisa, se você chegar lá falando que o seu primeiro trabalho é com 20, 21, 22 anos, cara, alguma coisa deu muito errado, tá, porque você pode inclusive contar uma história melhor, do que você ajudava seus pais fazendo bolo, que você fazia outra inventa se não teve isso, porque é Ou impressionante. começa a fazer e vai lá para a Exatamente, entrevista. né, tô dizendo assim, É, aqui no ponto final, mas o início não deixa acontecer isso. é. Tente sempre buscar alguma experiência, seja ela qual for, que não precisa ser um emprego, mas assim, cara, eu tentei fazer isso, eu tentei empreender na internet, eu tentei vender alguma coisa no Mercado Livre. Você tem que ter alguma coisa para contar, porque é muito mal visto quando você chega lá com
20, 21, 22 anos, salvo exceções. Cara, tive problema familiar, de saúde, tive que ajudar a cuidar de não sei quem, meu irmão, minha mãe, não pude trabalhar. É lógico, né? Você deve trazer até com transparência isso. Mas é muito comum perguntar assim, tá, mas e aí? O que que você fez dos 16 anos até os 22 aqui, que é o seu primeiro emprego? Pois é, eu tava vendo, eu não achei umas oportunidades. Cara, pelo amor de Deus, você tem que ser mais interessado com sua vida e tem que ter algum histórico mesmo que seja pouco, tem que ter algum histórico ali. E, e o negócio muito assustador, terceira dica, tá? Pesquise sobre a empresa que você está indo buscar essa oportunidade. A coisa que eu mais pergunto, que eu fico doido numa entrevista. Eu pergunto assim, beleza, você apresenta, eu falo de cara assim, o que que você entendeu do meu negócio? Aí você vê assim, a pessoa, que às vezes é remoto, né? Aí a pessoa: "Ah, então, eu entendi", mas ela já vejo que ela tá abrindo o site da empresa ali na hora. "Ah, entendi que vocês fazem", aí, repete o que tá escrito no banner, assim, do site. "Vocês fazem gerenciamento de não sei o que, né, e é legal e não sei", aí, cara, tu vê, o cara é sério que ele foi parar numa entrevista de emprego, ele não se deu ao trabalho, que hoje nem é mais o trabalho, porque nem ir atrás ele precisa, ele pode chegar na Sim, inteligência artificial e pedir assim: "Me dá um resumo sobre o que essa empresa faz". sim. Cara, É o mínimo, né? você tem que chegar ali sabendo mais da empresa do que quem quer te contratar. E hoje o que a gente vê, o cara vê a vaga e, é uma oportunidade lá de aprendiz para marketing digital. Para ali, não sabe o que a empresa faz, não tem noção de quantos funcionários que tem a empresa, que está lá no LinkedIn, não formula nenhuma pergunta. Isso é a segunda coisa que eu jogo assim. Falei, cara, e aí? O que que tu tem de dúvida do meu negócio? Não, não tem nada. Falei, pô, então eu vou te contratar, porque tu já sabe tudo, né, do meu negócio, tudo deve ser muito bom. Então, assim, cara, que despreparo mais bobo, né? Como tudo na vida, se prepare e enxergue essa oportunidade, que é uma entrevista, como uma oportunidade da sua vida, entendeu? Que é isso que eu acho que mudou de comportamento, que eu acho que é a questão que a gente falou de deixar os jovens muito mal acostumados, muito seguros, né? A gente quer Uhum. criar uma segurança por eles, e na realidade tá criando insegurança. Que eles vão, se não der, tem outra. Tem um monte, realmente. Se eu for pra internet hoje, vaga de tudo, de garçom, a marketing, a tecnologia, tem muita oportunidade. Mas o mercado cada vez sobra a régua da qualificação. Então, assim, só que antes da qualificação técnica tem a comportamental. A comportamental é essa. Estude essa oportunidade como se fosse a sua vida. Você estuda pra prova, você joga 50 vezes o joguinho ali pra jogar no modo hard, pra ficar bom. Você quer jogar nas bet lá e ficar milionário? Tá, então gasta energia também pra tentar passar nessa entrevista de emprego. E ali é um trabalho de convencimento, você tem que se vender, né? Então, passa por isso, sabe? Então, assim, acho que as dicas que eu poderia dar, acho que passam por esses pontos. Sensacionais, e não percam, sensacionais. Ou seja, você deu dicas muito tangíveis, né? Faça isso, isso. Agora, uma coisa que eu queria só chamar a atenção dos pais é que o Maurício está contando aqui. Você está contando de algum comportamento que vem na entrevista, que é falta de iniciativa, falta de Uhum. proatividade, que a gente falou. Se não desenvolver lá desde cedo, não vai aparecer. Tá aí, ó. É isso, é o efeito Tudo colateral. conectado. É o efeito É colateral. isso aí. Bom, chegando então ao fim do nosso papo, já tá bastante tempo aqui conversando, que é muito bom o tema, né? Eu queria te agradecer por você ter vindo aqui e a gente ter tido esse momento aqui hoje. Maurício, eu que agradeço. Foi um super prazer. É sempre um prazer trocar ideia com você. E eu falo desse tema tão feliz porque ele é meu propósito de vida, sabe? Então, assim, todas as oportunidades que eu tenho de levar esse tema para frente, eu faço isso com muito prazer. Obrigada mais uma vez. Obrigada pelo bate-papo, por tanta coisa boa que você trouxe, tanto conteúdo importante. Eu vou aproveitar, mostrar aqui. Esse aqui é o meu livro, Ó, Pais Desnecessários, Filhos Independentes, para quem tiver interesse de continuar. Meu Instagram, Lina Valéria, Valéria com dois L's. E vai ser um prazer sempre estar aqui, batendo um papo com você. boa. Muito obrigado pela presença aqui. E para quem quiser seguir, a gente vai estar aqui falando sobre esse assunto que tem um objetivo de formar pessoas, formar jovens e pais melhores orientados no dia a dia, colhendo aí melhores frutos para o futuro. Então segue a gente, compartilhe esse vídeo com quem você achar que é pertinente e passa a seguir que realmente vai ter bastante conteúdo interessantíssimo sobre pais, jovens, futuro, carreira, orientação familiar. Segue a gente.